Estamos aqui nessa mais uma, né? Essa aqui é a última aula deste curso de difusão Geociências nas Cavernas da Chapada Diamantina, e que é uma aula que será ministrada por mim e que eu vou explicar um pouco do que trouxe, né? Que foi o projeto que deu início a todo esse curso, que foi o meu projeto, a minha pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi junto com o professor Ivo Karman, que vocês já tiveram, né, a oportunidade de conhecer nas aulas, em duas aulas anteriores online, e também para os alunos que estiveram na parte presencial, também tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Ivo Karman. E junto com todo o apoio, né, do grupo de pesquisa, o laboratório, né, de sistemas cársticos do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e o laboratório de ecologia microbiana do Instituto Oceanográfico, também aqui da Universidade de São Paulo. Então, o meu projeto de mestrado, né, a dissertação de mestrado, ficou com esse título um pouco complexo à primeira vista: Origem biogênica de ácido sulfúrico e sua ação corrosiva na espeleogênese no karst da bacia de Irecê, grupo Una. Então eu vou retomar aqui nessa aula alguns conceitos que já foram tratados em aulas anteriores, já disponibilizados no YouTube, e vou trazer algum desses conceitos para explicar o que foi feito na nossa pesquisa, qual que era a pergunta científica que a gente tinha para desenvolver essa pesquisa, e vamos explicar um pouco do que foi feito e qual que é a importância da região da Chapada Diamantina, né, do karst da Chapada Diamantina, das cavernas dessa região, principalmente o município de Iraquara, mas toda essa bacia de Irecê, para essa pesquisa. Bom, então, para dar início, né, trazendo alguns conceitos anteriores que a gente apresentou, o professor Ivo Karman, na aula que ele falou sobre hidrogeologia, também fala um pouco na aula que ele trouxe sobre o karst, né, da Chapada Diamantina. O Dr. Lucas Padoan Godinho também apresentou na aula dele como é que se formam, né, as cavernas nos sistemas kársticos, né? Então, toda essa questão do sistema kárstico, que é um sistema de terrenos com uma geomorfologia própria, um sistema de relevo próprio, e que é formado principalmente pela ação do intemperismo químico. Então, é a dissolução da rocha pela água. Então, a água que é levemente ácida, né, essa água da chuva que infiltra na rocha e ela está levemente ácida, se acidifica tanto na atmosfera, mas principalmente no solo, em contato com micro-organismos, com raízes. Essa água acidificada, ela infiltra, tem uma infiltração na rocha e dissolve, né, o CaCO3, o carbonato de cálcio, que é o principal formador, né, o principal mineral componente, né, que forma o calcário, que são onde a maior parte das cavernas se formam, né, grande parte do karst. Quando a gente fala de karst, a gente está falando muitas vezes de calcário. E tem outras rochas também, mas calcário é o que mais abrangente e é o que acontece nessa região que a gente está trabalhando, né, da Chapada Diamantina. Bom, então basicamente, um sistema químico que foi observado, a gente pode ver aqui nesse slide aqui, e a gente tem uma representação parece um pouco complexa, assim, mas química, da relação entre o componente do ácido com a rocha em si. Então, nessa imagem, o que está representado em preto, ela está indicando mais ou menos todo o ciclo, essa teia, né, esse ciclo químico do ácido carbônico e vinculado com a rocha em si. Então, assim, a gente pode ver que o ácido carbônico, que é o H2CO3, que o Ivo falou e disse um pouco na aula dele, ele é um ácido que foi formado pela água da chuva, que quando infiltra na rocha, ele em contato com raízes, com micro-organismos, ele recebe um pouco de CO2, da respiração, né, de raiz, e ele se acidifica formando esse H2CO3, ácido carbônico. É um ácido fraco. Esse ácido, ele libera o H+, e esse H+, que é o componente, né, que dá acidez, que vai corroer a rocha. Então aqui a gente tem a rocha encaixante, um carbonato de cálcio, um carbonato de cálcio e magnésio, que é calcita e dolomita, que são os componentes da rocha que são dissolvidos, e quando se dissolvem, o que acontece? Fica em solução. Na água, a gente tem o magnésio, o cálcio e também o hidrogênio carbonato, né, o HCO3, que fica dissolvido na água. Isso é um método o principal que acontece, né, nos sistemas kársticos, que é o modelo mais conhecido. Então aqui o Ivo fez alguns desenhos, né, vou também seguir o exemplo
seguir o exemplo dele e fazer um desenho aqui tentando representar um pouco o sistema kárstico. Então aqui a gente tem uma representação bem simples, né, esquemática, de o que a gente pode imaginar, de conhece de um sistema kárstico. Então a gente tem aqui uma rocha que a gente chama de insolúvel, né? Uma rocha que precisa de condições muito específicas ou de muito tempo para se dissolver em uma água. Então pode ser um granito, pode ser um gneiss, alguma rocha desse embasamento cristalino, pode ser um arenito, um meta-arenito, como são as serras, né, da Chapada Diamantina. E aí a Serra da Chapada Diamantina, com uma descida às regiões altas da Chapada, com uma descida para as regiões mais planificadas, onde nós temos os calcários. E essa região aqui da Baixada é onde as cavernas se desenvolvem nos calcários, que são essas rochas mais suscetíveis, né, à dissolução, com uma água mais ácida, né? Então, uma água que está caindo aqui, uma chuva que está caindo, a tendência dela, a água está aqui no sistema químico, né? H2O. A tendência dela é em contato com o solo. Aqui quem está colocando em amarelo, né, a região do epicaste, né, a parte superior do caste, que é a rocha já mais alterada, com interferência de solo, de matéria orgânica. A tendência é que essa água, em contato com o CO2, com o gás carbônico, né, que está aqui no solo, essa água vai reagir com o CO2 e vai formar esse ácido carbônico. O ácido carbônico sendo ele o H2CO3. Esse ácido carbônico, ele vai infiltrar no calcário através principalmente de fraturas. Então você tem uma série de fraturas que podem acontecer na rocha, né? E essa água vai infiltrar, e quando ela infiltra, a tendência dela é se acidificar e ela começa a percorrer por fraturas na rocha, por planos de descontinuidade, que a gente chama. São planos da rocha onde você tem uma leve abertura suficiente para passar algum fluxo de água. Então ela pode ser uma fratura da rocha e pode ser um plano de acamamento, né? As camadas que a rocha se forma. Então essa água ela vai percorrer esse caminho de fraturas, de plano de acamamento. Vamos ver, a gente pode ter mais uma sequência de fraturas assim. Essa água vai percolando ao longo do sistema. Essa água percolando pelo sistema, ela vai se perdendo a acidez dela conforme ela dissolve a rocha. Então ela vai formando aqui as cavernas. As cavernas começam a se formar aqui nessa região por conta da ação da água, né? A ação da água dissolvendo começa a formar o volume das cavernas. Esse é o início de formação de cavernas e um modelo clássico de espeleogênese, como que a gente está vendo, que é o modelo epigenético, né? Existia uma dúvida grande, né, no meio científico, de que esse ácido carbônico, quando ele infiltra, em poucos metros, uma extensão pequena, né, de camada de rocha carbonática que ele percolava, já era o suficiente para neutralizar esse ácido. Então ele já dissolvia, começa a ampliar e formar alguma caverna, mas existe um ponto em que esse ácido que estava aqui em cima, que estava aqui no solo, ele chega aqui embaixo em regiões mais profundas e ele já foi completamente neutralizado. Então esse ácido não existe mais quando chega aqui embaixo. A água que está percolando já está completamente saturada em CaCl3, em carbonato de cálcio, que é o componente da calcita, né, dos minerais da rocha dissolvidos. Então assim, é como se você pega um copo de água, começa a colocar sal e dissolve o sal. Chega um ponto que você coloca tanto sal que o sal não consegue mais dissolver e vai ficar um pouco de sal no fundo. Ou então água com açúcar também, né? Se você está colocando açúcar no café, chega um ponto que não cabe nem mais açúcar no café. Você pode mexer quanto quiser, vai ficar um pouco de açúcar no fundo. Essa água é dessa forma. A água chega num ponto que ela já está tão saturada em carbonato de cálcio que ela não tem mais capacidade de dissolver a rocha. Então a dúvida que existia no meio científico como que se formam cavernas em grandes profundidades
dentro do sistema kárstico, sendo que o ácido carbônico, o ácido que vem da chuva, né, que vem de cima, ele não tem capacidade de filtrar por tanta profundidade assim. Isso é uma dúvida que existia, que se durou por muitos anos e foi muito feita principalmente na década de 80, e que nesse período, né, surgiram algumas respostas, trabalhos envolvendo um lado de análise químicas e de testes químicos de misturas de águas diferentes para ver o quanto que águas diferentes, uma água vindo de uma região, outra água vindo de um outro rio, essas águas se misturando, elas podem gerar uma nova acidez, e algumas respostas foram surgindo, e um panorama novo principal foi realmente a ação de ácido sulfúrico para a formação de cavernas. E aí então é que a gente começa a entrar um pouco na linha de pesquisa, né? Então, a gente já falou assim, quando eu falo de formação de cavernas, eu estou falando aqui, em formação de cavernas, eu estou falando de espeleogênese. Espeleogênese no karst, né? Na região kárstica, esses terrenos kársticos. Então, espeleogênese no karst. E por enquanto eu mencionei a região da Chapada Diamantina, mas ainda vamos entrar mais a fundo, né, mais dentro dessa região da Chapada Diamantina, a bacia do Irecê, no grupo Una. Mas então isso a gente falou já de espeleologia, de espeleogênese, essa formação, e vamos entrar agora em ácido sulfúrico. Então, qual que é a relação do ácido sulfúrico, qual que é a ação desse ácido sulfúrico, né, para a formação de cavernas. Então a gente sabe que a gente tem esse contexto aqui de formação de cavernas já bem explicado, né, em sistemas mais rasos. Em regiões mais profundas, a gente ainda não sabia muito bem como é que podia se formar, como é que uma caverna pode se formar em uma região tão funda que o ácido da superfície não consegue chegar aqui. Surgiram pesquisas, né, interiores, principalmente nos Estados Unidos, nas cavernas lá da Carlsbad Caves, as cavernas do Parque Nacional de Carlsbad, que fica na região centro-oeste, né, sudoeste dos Estados Unidos, né, do Novo México, estado do Novo México, e que as pesquisas trouxeram informações de que existiam bactérias, e essas bactérias, o metabolismo dessas bactérias produziam ácido sulfúrico no aquífero em grandes profundidades. Então, quando isso acontece, você tem bactérias que vivem na rocha, que vivem no aquífero, na água que tem nessas fraturas. A água consegue chegar, mas não dissolver, né? Então, na água que tem essas fraturas, assim, nesse aquífero kárstico, aqui em região, algumas bactérias começam a produzir ácido sulfúrico em profundidade. Ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então essas bactérias começam a produzir esse ácido em profundidade, e quando isso começa a ser produzido, começa a formação de uma caverna aqui embaixo, começa a formação de uma caverna, sem que haja relação com a água que está vindo da superfície. Então essa já é sem relação direta, né? Então essa já é uma água que está vindo aqui do sistema kárstico do aquífero, é uma água do aquífero que foi acidificada pelas bactérias por excesso sulfúrico. Isso aqui, assim, nesse esquema, já estou até mostrando mais o que está relacionado à Chapada Diamantina. O que eu falei, né, da região lá dos Estados Unidos, do Novo México, é até um pouco diferente, porque lá a gente tem outras camadas de rocha embaixo do calcário. Lá existem outras camadas de rocha com depósitos de hidrocarbonetos, né? Então depósitos associados a muita matéria orgânica, né? Hidrocarbonetos, componentes com muito carbono, e as bactérias que desenvolveram esse ácido sulfúrico se produziram esse ácido sulfúrico aqui em profundidade, H2SO4. E esse ácido sulfúrico em profundidade, ele subiu por um fluxo de água, né, ascendente, ele subiu, chegando no calcário e formando as cavernas no calcário. Então a água, em vez de vir para cima, a água veio de baixo, veio de uma camada de rocha mais profunda, subiu e chegou no calcário.
Então, essa é uma explicação, né, que surgiu para o desenvolvimento de cavernas em profundidade e lá na região dos Estados Unidos, no Novo México. Então, continuando, né, trazendo aqui para o nosso sistema kárstico aqui da região da Chapada Diamantina, eu falei aqui, né, do ácido sulfúrico e sua ação corrosiva na espeleogênese, né? Então eu falei de como o ácido sulfúrico, esse ácido que é H2SO4, que é um ácido forte, mais forte, né? Mais forte comparativamente, né, ao ácido carbônico, né? Que é da epigênese, essa água aqui, epi é superfície, né? Gênese e formação. Então essa água que vem da superfície. E aqui, quando a gente está falando de ácido do H2SO4, é um ácido que pode vir de baixo, vem da própria rocha, né? Ele é um ácido que é relativamente mais forte do que o ácido carbônico, então ele tem uma capacidade maior de dissolver a rocha e de ampliar condutos, né, ampliar fraturas para o desenvolvimento de cavernas, né, para a formação de cavernas. Então essa é a ação corrosiva do ácido sulfúrico. E também usei o exemplo, né, lá dos Estados Unidos, que alguns pesquisadores, né, principalmente liderados pela doutora Carol Hill, ela explicou, né, demonstrou que esse ácido sulfúrico é gerado na região por atividade biogênica. Então são bactérias que existem nas rochas abaixo do calcário e que metabolizam os hidrocarbonetos, o enxofre presente naquelas rochas, formando como produto, né, do metabolismo o enxofre, o ácido sulfúrico, né, que é um ácido com enxofre que foi responsável pela dissolução da rocha. E aqui na região da Chapada Diamantina, cerca de 10 anos depois, uns anos depois, foi desenvolvida uma pesquisa semelhante, né, tendo essa pesquisa da Carol Hill dos Estados Unidos como exemplo, para explicar como é que se formam as cavernas lá da Chapada Diamantina, como é que foi o início da formação das cavernas, né? Não que até hoje as cavernas se formam assim, mas pelo menos como é que começou a formação das cavernas que a gente conhece lá da região da Chapada Diamantina, da bacia de Irecê. E aqui no Brasil, a gente teve esse início dessa pesquisa, dessa linha de pesquisa, também desenvolvida no projeto de doutorado do Murilo Vale, que também foi orientado pelo professor Ivo Carmo, tentando explicar o começo das cavernas na região da bacia de Irecê, da Chapada Diamantina. Nessa região, a gente não tem conhecimento de rochas, né, tão ricas em hidrocarbonetos, não é o mesmo sistema rochoso do que a gente vê nos Estados Unidos. Então, o que se foi proposto de hipótese para a região da bacia de Irecê é que a gente tem conhecimento que existem sulfetos metálicos, que são alguns minerais, como pirita, calcopirita, galena, são alguns minerais que têm na sua composição o enxofre. Então, esse mineral, ele acontece na própria rocha, no próprio calcário. Então, a gente pode colocar, por exemplo, aqui, no calcário, um pouco desse mineral aqui. Vamos chamar ele assim, são sulfetos metálicos, mas posso colocar eles como pirita, por exemplo, para simplificar, um dos minerais, né? Então a gente tem regiões, ela está disseminada no calcário e tem áreas tem regiões que podem ter camadas, né, com maiores concentrações de pirita. Essa pirita, ela tem em composição, como eu disse, um sulfeto metálico, né, de ferro, né, FeS2, então ferro e enxofre. Esse enxofre presente aqui na rocha, desde a formação, né, de muito anterior, né, as cavernas, né, já presente na rocha, na formação da rocha, ele serve como assim, um alimento, né, ele serve como fonte metabólica para alguns micro-organismos, que podem ser bactérias, arqueias, que existem em profundidade na região. Esses micro-organismos, eles, de maneira simples, né, eles se alimentam, né, eles metabolizam esses minerais aqui e oxidam esse mineral. Então, o mineral que é um enxofre, esse enxofre, ele é reduzido, de uma forma mais reduzida quimicamente, né, ele é oxidado por essas bactérias aqui no sistema kárstico, e nesse processo de oxidação existe uma liberação do ácido sulfúrico, do H2SO4.
Então, esse ácido sulfúrico que vai ser o responsável pela dissolução da rocha, ampliação dos condutos, né, da rocha, e que vai começar a formação das cavernas na região. Depois, as cavernas serão submetidas a outros processos de formação muito diferentes, né, mais envolvidos com o ácido carbônico que vem da superfície, mas a hipótese, né, o que a gente imagina, a hipótese que já foi trabalhada por alguns pesquisadores, era de que o ácido sulfúrico, de que as cavernas lá teriam uma iniciação por ácido sulfúrico e que teria relacionado com as bactérias. Então, em 2004, no começo dos anos 2000, o que o Murilo Valli fez, foi na pesquisa de doutorado dele, ele foi lá, fez coletas de água, fez cultivo de bactérias, e eles realmente encontraram bactérias que têm esse metabolismo, que podem produzir o ácido sulfúrico, vivendo em profundidade, né, em poços de água, águas coletadas em poços de 100 metros de profundidade, 150 metros de profundidade, 200 metros de profundidade. E com isso, né, trazendo mais evidências para essa hipótese de que existem essas bactérias que podem atuar, né, formando esse ácido sulfúrico a partir da pirita que a gente sabe que está lá. Então essa foi a pesquisa, assim, né, linha de pesquisa de doutorado do Murilo Valli. Depois alguns outros pesquisadores que trabalham na região já trouxeram esse assunto, já falaram disso. O próprio Augusto Auler, que é um grande pesquisador também, já falou disso, já mencionou, né, essa hipótese, já no projeto de doutorado dele um tempo atrás, assim, anteriormente ao Murilo, isso já foi mencionado. E tem livros, né, que falam de hipogênese, né, a formação de cavernas com fluxo ascendente, com fluxo que em vez de vir de cima é um fluxo que vem de baixo, né, um fluxo de água que vem da própria rocha, ou então da rocha, de estratos de rochas inferiores. Então a acidez vem de baixo, não vem a acidez de cima. E tem livros, né, que tratam, né, dessa região, principalmente até o norte da Bahia, Campo Formoso, a região das cavernas da Toca da Barriguda e Toca da Boa Vista, como exemplos de ação do ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico sendo formado pela oxidação, né, pela metabolização dos sulfetos metálicos, então da pirita, principalmente. Então, como eu disse, né, o Murilo Valli explicou, né, trouxe na pesquisa de doutorado essa análise, né, de cultivo de bactérias para desenvolver, para encontrar as bactérias que estavam lá. E o que eu fiz posteriormente, eu fiz no meu TCC e fiz no meu mestrado, foi fazer a coleta de água também. Então a gente, através de poços, né, poços de água, a gente consegue coletar, então através de poços de água, de irrigação, a gente consegue fazer a coleta de água de regiões mais profundas, então também 180, 200, 150 metros de profundidade na rocha, e a gente conseguiu coletar essa água e identificar as bactérias que produzem o ácido sulfúrico. No caso, o que a nossa pesquisa fez, a gente teve acesso à água de grande profundidade no aquífero kárstico, através de poços. Coletamos essa água, filtramos, e aí quando a gente filtrou, a gente tem as bactérias que foram filtradas em um filtro, e a gente conseguiu extrair o DNA dessas bactérias, micro-organismos, né, de maneira geral, não só bactérias. A gente extraiu o DNA desses micro-organismos e conseguiu fazer o sequenciamento genético, né, o sequenciamento do metagenoma desses micro-organismos, e realmente identificamos nessas águas da região da bacia de Irecê, do sul da bacia de Irecê, diversos micro-organismos cujo metabolismo atuam para a formação de ácido sulfúrico. Então, também contribuindo, né, com essa hipótese, com evidências de que existem bactérias no aquífero profundo, que essas bactérias estão servindo como fonte de acidez para a formação de cavernas em uma região que tem uma profundidade tão grande que o ácido carbônico não consegue chegar, porque ele é neutralizado antes disso. Então aqui, né, voltando aqui para o título da minha dissertação de mestrado, né, origem biogênica de ácido sulfúrico e sua ação corrosiva na espeleogênese no karst da bacia de Irecê, do grupo UNA. Então, tudo isso que eu tenho falado até agora foi para explicar o que a gente fez na nossa pesquisa, né? Então, origem biogênica de ácido sulfúrico. O que a gente fez foi essas coletas de água para identificar e realmente comprovar que existem essas bactérias que têm essa capacidade de produzir ácido sulfúrico por meio de sulfetos metálicos, da pirita, que a gente sabe que existe na região.
e a gente conseguiu identificar essas bactérias, e então a gente trouxe mais evidências de que esse ácido sulfúrico ele tem origem aí a partir das bactérias, né? Origem biogênica, bio de vida, gênica formação, né? Então a origem biogênica do ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico que é formado por organismos vivos, tem como em sua formação a atividade de organismos vivos. E sua ação corrosiva na espeleogênese no karst da bacia de Irecê. Então, a ação corrosiva é a dissolução da rocha pelo ácido sulfúrico em vez do ácido carbônico. Na bacia de Irecê, que é a região que a gente trabalhou no sul da bacia de Irecê, e no grupo UNA, que eu poderia até seria melhor ir corrigindo assim, né? Poderíamos até colocar, em vez de grupo UNA, ser mais específico, né, e mais assertivo, né, no termo da unidade geológica. A gente pode colocar aqui como formação salitre, que é o nome da formação geológica, né, o nome da unidade estratigráfica dessa formação geológica, onde tem os calcários da região. Então, continuando nossa aula, o que eu expliquei aqui, né, a partir desse título da dissertação do mestrado, das ilustrações, esses rabiscos aqui, já está tudo rabiscado, foi um panorama geral da nossa pesquisa científica, né, qual que era a pergunta científica, como é que se desenvolve uma caverna em grande profundidade, né, e como, de maneira geral, do que a gente fez na nossa pesquisa que resultou na minha dissertação de mestrado, né. E isso era uma dúvida geral em relação ao karst, né? Mas também existiu uma dúvida local da região da Chapada Diamantina, como que a gente chegou nessa região, né? Porque a gente trabalhou nessa região e não em outras tantas regiões que tem cavernas aí no Brasil. Esse foco dessa região da Chapada Diamantina, já que tem um tempo, surgiu desde aí da década de 80 também, com pesquisas de professores como o Dr. Guerra, que com análises químicas ele demonstrou a quantidade muito grande, uma alta quantidade de teores, né, de sulfato presentes na água do aquífero kárstico da região aí da bacia de Irecê, e quantidades assim realmente anômalas, né? Então se vocês olharem, por exemplo, né, comprarem uma garrafinha de água mineral, olharem lá no rótulo da água mineral quanto que tem de sulfato, o mais comum de sulfato na água mineral valores assim, tipo, por exemplo, 2 mg por litro de sulfato, que é um valor assim, mais comum. E aqui na região da Chapada Diamantina, da bacia de Irecê, no karst, a gente consegue encontrar em alguns pontos até 1.500 mg por litro de sulfato. Então, uma quantidade realmente muito anômala, muito maior, né, de sulfato do que o comum na água subterrânea. E isso foi levantado, né, pelo Guerra na década de 80. O Murilo Vale, no doutorado dele, também fez pesquisa, também fez análise hidroquímica. E assim como eu também fiz, né, eu juntamente com o professor de Vulcano, também fizemos isso na nossa pesquisa, que estou na minha dissertação de mestrado. E a gente conseguiu correlacionar regiões em que existia teores de sulfato mais alto na água subterrânea, com a presença dessas bactérias que produzem o ácido sulfúrico. Então, isso também foi trazendo mais evidências, né, de que onde você tinha teores mais altos de sulfato, deve estar relacionado, né, existia uma correlação da presença de sulfato com a presença das bactérias que atuam, que têm capacidade de produzir ácido sulfúrico, e também com outras inferências químicas que a gente pode analisar. Então, eu expliquei, por exemplo, a questão da saturação. A água com carbonato de cálcio, com ácido carbônico, infiltra e chega um ponto, depois que ela já é neutralizada, a água ela já está saturada em calcita, né, em carbonato de cálcio. E o que a gente conseguiu identificar na nossa pesquisa foi que em algumas regiões em que você tinha um teor de sulfato muito alto, sulfato, né, não falei, sulfato, ele é o SO4. SO4, 2-. Essa é a fórmula de composição química, né? A fórmula química do sulfato.
esse sulfato ele fica assim na forma dissolvido na água, e ele também, assim como a pirita, o sulfato, assim como a pirita, ele tem um enxofre. Então o sulfato é uma composição mais oxidada do enxofre, enquanto a pirita, né, os sulfetos metálicos, são uma composição reduzida do enxofre, e ele oxidado também pode aparecer no ácido sulfúrico. Então o que a nossa pesquisa também está desenvolvendo é procurar fazer um traçado da história do enxofre no sistema kárstico da região de Chapada Diamantina. Então, a rocha inicialmente foi formada e ela tem na sua composição pirita, calcopirita, sulfetos metálicos que têm um enxofre. A nossa hipótese, o que a gente tem pesquisado, é que esse enxofre representado aqui, ele foi oxidado, né? Ele foi por bactérias, por atividade microbiana, ele foi oxidado, gerando ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico, em contato com a rocha encaixante, que é o CaCO3, que é essa rocha encaixante que está aqui em azul, aqui no esquema, né? Não é essa aqui branca, essa rocha encaixante em azul, que é o calcário. Esse ácido sulfúrico em contato com a rocha, ele vai dissolver a rocha, propiciando a formação das cavernas, e quando ele dissolve a rocha, ele deixa livre no sistema, né, do aquífero, o quê? Ele deixa livre no sistema do aquífero, tanto os componentes, né, os componentes do cálcio, e se for cálcio, pode ter magnésio também junto, e o cálcio e o magnésio, eles vão ficar na água, em forma iônica dissolvida, e também vai ficar na água o SO4, sulfato. Então, a presença de sulfato em altos teores, né, como eu falei, na região do aquífero kárstico ali da Chapada Diamantina, ele representa, né, ele é uma forma de enxofre que está em abundância no sistema, e ele é uma evidência de que a dissolução, que o enxofre, fonte original do enxofre dos sulfetos metálicos, pode ter vindo a se tornar ácido sulfúrico, e ele é um produto da dissolução do carbonato de cálcio da rocha pelo ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico dissolvendo a rocha tem como produto, que fica em dissolução, o sulfato. Então, quando a gente vê nessa região da Chapada Diamantina, né, do cástio da Chapada Diamantina, altos teores de sulfato, a gente já imagina de onde que vem esse enxofre, né? Esse enxofre ele deve ser um produto da dissolução da rocha por ácido sulfúrico. E onde que vem esse ácido sulfúrico, como é que esse ácido sulfúrico é produzido na rocha? Pela atividade de micro-organismos, a parte que metabolizam o sulfeto metálico. Então eu vou apresentar aqui uma imagem na nossa região, nossa área de pesquisa, que é essa região do sul da bacia de Irecê, que a gente delimitou assim, como um divisor de águas principal ali a região do Rio do Jacaré. Então a norte, né, essa linha vermelha delimita o Rio do Jacaré, e a sul ela é nossa região de trabalho, delimitada, bordeada pelas bordas das serras da Chapada Diamantina, que são serras de outra composição de rocha, né, que seriam as serras insolúveis, de rochas insolúveis dos metarenitos. Então a gente trabalhou nessa região sul da Chapada Diamantina, e a gente pode ver nessa imagem o que está em pontinhos, em pontos azuis, são todos poços que estão, principalmente postos de irrigação, mas também são postos para abastecimento de água pública. São postos que estão cadastrados no sistema da CPRM, no sistema que chama Ciagas, que pertence à CPRM, e que estão dados públicos e que apresentam dados do teor de sulfato presente nessa água subterrânea. Tá? Então, tem vários pontinhos verdes, cada ponto verde, o tamanho do ponto indica a quantidade de sulfato presente nessa água. Então, o que a gente pode identificar é que os poços na região sul da Chapada, sul da bacia de Irecê, bem nessa ponta sul, ela tem uma tendência a serem poços com menor teores de sulfato, enquanto na região norte, os teores de sulfato têm uma tendência a ser maiores. Então, assim, é mais fácil a gente encontrar poços com altos teores de sulfato, né,
com esse destaque na região norte, enquanto na região sul, que tem esse monte de pontinhos roxos também, que é a região de Iraquara, é onde a gente tem menos poços com sulfatos elevados. Então, esses pontos com sulfatos elevados, né, na bacia de Lecce, que geram essa dúvida de onde que vem tanto o enxofre na água subterrânea, e que foi o que deu origem a toda essa pesquisa que deu início pelo Murilo Vale, né, e que eu também dei continuidade aqui no meu TCC e no meu mestrado. Bom, então, como eu disse, né, a nossa pesquisa também, além de tentar explicar como é que se deu, né, o início da formação das cavernas na região da Chapada Diamantina, também está buscando entender um pouco mais desse ciclo do enxofre, né, qual que é essa história do enxofre dentro do nosso sistema kárstico das cavernas da Chapada Diamantina. Então, a nossa proposta é que ela tem início com a formação de sulfetos metálicos. Aqui eu escrevi a fórmula química aqui, então tudo que está aqui em rosa é o enxofre, né? Esse S de sulfuro, né? Que é o termo em inglês, né? Que vem do latim, né? Então, FeSO2 é o sulfeto metálico, o sulfeto de ferro, né? Que é a pirita. Então, ele está na rocha encaixante. Então, esse aqui está na rocha. Esse sulfeto, ele é modificado, né? Ele é influenciado, ele é metabolizado pela atividade microbiana, a biogênese, né? Eu falei aqui, origem biogênese. Se formou o ácido sulfúrico, o que é H2SO4. Então, esse ácido sulfúrico, ele entrando em contato com a rocha encaixante, que aí a rocha encaixante vai ser um calcário, né? Pode ser um calcário dolomítico, né? Então vai ser com a composição, né, de carbonato de cálcio, CaCO3, ou carbonato de cálcio e magnésio. Entrando em contato, ele vai dissolver essa rocha e gerando em dissolução, né, em solução no aquífero, o sulfato, SO4. Esse SO4, junto, né, mais o íon, né, cálcio 2+, também o magnésio 2+, e o hidrogênio carbonato, HCO3-, eles vão ficar em dissolução na água subterrânea, que é o que a gente consegue coletar em poços. A partir de poços, né, a gente coleta essa água e a gente consegue analisar isso. E o que a gente identificou, retomando, foi que quando a gente tem teores muito altos de enxofre, a gente também encontrava bactérias. Então, as bactérias que produzem ácido sulfúrico também eram encontradas. E, além disso, a água que estava aqui, né, esse meio aquoso, né, a água que estava aqui, tinha um índice de saturação em calcita mais baixo. Muitas vezes ela era insaturada em calcita. Então, o índice de saturação, que a gente falou, né, índice de saturação, IS, ele significa que quando a água ela é insaturada em algum mineral, significa que a água ainda tem capacidade de dissolver. E a gente só encontrou índices de saturação baixos, ou seja, a água só tinha capacidade de continuar dissolvendo a rocha, né, encaixante, o carbonato de cálcio, o calcário, nos pontos onde a gente tinha altos teores de sulfato, o índice de saturação ele era baixo, nos lugares que a gente tinha o sulfato, teor de sulfato alto, e que a gente também conseguiu encontrar as bactérias que produzem o ácido sulfúrico. Então, essas três correlações, né, trazem evidências para a gente entender que realmente esse ciclo, né, do enxofre, esse ciclo da atividade das bactérias produzindo ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico que vai ficar no sistema como sulfato, ele realmente está ativo, né? E aí, então, seguindo a nossa história, uma coisa que ainda
ainda existe, né, um campo de pesquisa muito aberto para pesquisar tudo isso, né? A gente ainda tem muita coisa para contribuir com essa pesquisa, ainda para realmente trazer mais conclusões, porque a gente começa uma pesquisa para responder uma pergunta científica e surgem muitas outras, né? E uma coisa que ainda temos para desenvolver melhor é a formação do espeleotemas de sulfato de cálcio, porque a gente viu, a gente vê, quem conhece, né, as cavernas da região, principalmente a Torrinha, sabe que tem uma grande quantidade de espeleotemas de gipsita, né? Então aqui, ó, CaSO4. CaSO4 é o sulfato de cálcio. Se for gipsita, né, a gipsita ela ainda é um mineral hidratado, né? Então, mineral que tem um pouco de água aí no sistema. Esse mineral que é a gipsita, vocês conhecem, né? Então tem aí na região de Chapada Diamantina, a gipsita ela ocorre em forma de diversas formas de espeleotemas, então ocorre em forma de fibras, ocorre em agulhas, as grandes agulhas, né, as agulhas de gipsita da Chapada Diamantina da Torrinha, que são bem famosas. Também podem acontecer em crostas, flores de gipsita, bolhas também. Então tem alguns tipos de formações distintas, né? E a gipsita é um mineral, que é um espeleotema, que tem na sua composição também a presença do enxofre. Então não foi um assunto que a gente tratou com tanta profundidade na nossa pesquisa, mas o que a gente imagina é também que esse enxofre do sistema, de todo o sistema que veio desde o sulfeto metálico até o sulfato dissolvido na água, é o mesmo enxofre que depois de percorrer todo o sistema, ele vai chegar na deposição, na precipitação do depósito químico de gipsita. Então, o que a gente imagina é que quando você tem uma caverna formada lá, essa caverna que já foi toda repleta de água, numa água muito rica em sulfato, essa água sendo retrabalhada no sistema químico, né, da caverna já formada, ela pode se formar, ela pode gerar precipitação em sistemas evaporíticos, né, em diversos sistemas que a gente falou mais em profundidade nas aulas práticas, nas aulas presenciais, nas cavernas. Ela pode propiciar a formação de gipsita. E realmente é um destaque também a região da bacia de Irecê, que recebe um destaque nessas diferentes formas de sulfato, de enxofre. Então, desde dos altos teores de sulfato que a gente encontra na água subterrânea da região, e também na grande diversidade e quantidade de espeleotemas de gipsita que são encontrados nas cavernas, que é uma quantidade assim, que recebe um destaque, né, em termos nacionais. Então, esse também é uma outra evidência, né, para a presença desse enxofre na região, e que a gente imagina que deve estar relacionada com o mesmo enxofre que segue todo esse ciclo que tem início na rocha encaixante, na pirita, na calvopirita, nos sulfetos metálicos da rocha encaixante. Então, essa foi basicamente a pesquisa que foi desenvolvida por nós aí, que resultou na minha dissertação de mestrado. A gente conseguiu fazer análises químicas para evidenciar altos teores de sulfato. A gente conseguiu fazer coleta e sequenciamento genético de micro-organismos para descobrir comprovar, né, a presença de micro-organismos que atuam com esse metabolismo, que tem essa possibilidade de metabolizar os sulfetos metálicos e produzir ácido sulfúrico. Identificando, né, os prováveis metabolismos que estão atuando. Então, são metabolismos diversos, assim como respiração de enxofre, oxidação de sulfetos, outros termos, assim como quimioheterotropia aeróbica, são termos assim, bem técnicos, mas de tipos de metabolismos de micro-organismos que a gente realmente identificou nas bactérias aqui da região. Então, concluindo, o que a gente desenvolveu na nossa pesquisa, né, o que a gente procurou desenvolver na sua pesquisa, foi trazer mais evidências para explicar um pouco desse ciclo do enxofre no sistema do karst da Chapada Diamantina, né, dessa região da formação salitre, na região sul da bacia de Irecê. Então, toda essa pesquisa, né, foi resultou na publicação da minha dissertação de mestrado, e já está disponível, né, no sistema da USP, de teses USP. E
E foi esse projeto de pesquisa, vinculado a esse projeto de pesquisa, que a gente procurou desenvolver todo esse projeto desse curso, que com aulas online, com as atividades presenciais lá nas cavernas da Chapada Diamantina, essa aula aqui é a aula final. Então, todo esse curso está vinculado a esse projeto de pesquisa como uma forma de difusão, de extensão universitária, para que a gente possa também devolver um pouco do conhecimento, um pouco do que a gente conseguiu, do que a gente recebeu na Chapada Diamantina, a gente possa devolver um pouco para as pessoas da região. E quem mais tiver interesse, né, se estiver assistindo esse vídeo, já que está público no YouTube. E esse projeto, né, tanto a minha pesquisa de mestrado, esse curso e tudo que está envolvido, né, é um projeto que teve esse apoio, né, do Instituto de Geociências, a pesquisa desenvolvida também com apoio do Laboratório de Ecologia Microbiana do Instituto Oceanográfico. É um apoio, temos aí a financiamento a partir do termo de compromisso de compensação espeleológica da Ferro Puro, da mineradora Ferro Puro, com o SECAV, né, o CMBio, e com o apoio administrativo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o IABS, que sem o qual nenhuma dessas instituições aí a gente poderia estar fazendo nem essa pesquisa, nem esses vídeos, né, para essas aulas online e as aulas presenciais também. Então, só para deixar registrado aqui, realmente o apoio, né, de todas as instituições que fizeram possível tanto a minha pesquisa quanto o desenvolvimento desse curso aqui para vocês. A gente espera que vocês tenham aproveitado essas aulas online. Se tiverem interesse, a gente continua, né, nessa pesquisa, continua assim com essa vontade de entender e resolver tantas outras dúvidas que surgiram a partir dessa pesquisa. E esperamos que tenham aproveitado, as pessoas que participaram das aulas presenciais lá nas cavernas, visitando as cavernas, espero que tenham aproveitado também.